Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, por meio do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que tem um novo tema: alusões, imagens e símbolos. É a lição do segundo trimestre. Você já tem o seu manual de estudos? Ainda não tem? Então entre em contato agora com o nosso WhatsApp que está aí abaixo, DDD 21 3872 7375. Compre o seu manual avulso ou então faça uma assinatura anual e fique garantido para um ano a cada trimestre no recebimento da lição da Escola Sabatina. Vamos juntos revisar a lição de número 2. Eu convido você a ficar atento e também a fazer uso da Palavra de Deus. A lição de número 2 tem como tema o fundamento de Gênesis. Por que essa lição é importante para a nossa compreensão de como interpretar as profecias na Bíblia? É muito simples. Muitas interpretações das profecias, principalmente as que estão lá no livro de Apocalipse, elas falham em não aceitar ou compreender que significados, conceitos, padrões para a interpretação, inclusive símbolos, estão mencionados no Antigo Testamento. E a lição dessa semana vai nos mostrar como Gênesis está cheio de imagens e símbolos que nos remetem às profecias do Apocalipse. Mais especificamente, nós vamos ver uma história que está em Gênesis capítulo 22, onde nós encontramos a provação de Abraão junto ao seu filho Isaque. Acompanhe comigo, a partir destes 4 slides que nós vamos apresentar, como você pode compreender imagens e símbolos que estão em Gênesis e que podem nos ajudar a entender e interpretar as profecias do Apocalipse. Vamos para o nosso primeiro slide. O que encontramos em Gênesis que está no centro da mensagem de Apocalipse? Primeiro, a natureza de Deus. Nós vemos que Deus é o Criador, é a fonte da vida. Dentro da semana literal, nós podemos observar que a partir de Deus é que a vida surge. A segunda característica importante na natureza de Deus: Deus é santo. Toda bênção procede dele. Deus também é perfeito. A terceira característica aqui da natureza de Deus: suas obras são muito boas. A segunda ideia importante que nós vemos aqui é a natureza da humanidade. Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a humanidade é uma criatura divina. Portanto, recebe a segunda característica aqui. O aspecto divino na humanidade não significa que nós temos uma santidade ou um revestimento de glória igual à de Deus. Não é isso. A nossa essência parte do divino, do Criador, de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28 deixa isso mais claro quando Deus atribui ao homem e à mulher tarefas que denotam as capacidades que eles receberam, como espirituais, mentais, físicas, como a sexualidade, encher e multiplicar, multiplicar e encher toda a terra, e emocionais. E a terceira característica é uma intrusa, ou seja, a natureza humana também é pecaminosa, de acordo com Gênesis capítulo 3, verso 22. Deus mesmo disse: o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, depois da desobediência, o conhecimento e a sabedoria do homem começou a decair por conta dessa tendência, dessa nova natureza. E a terceira ideia também que nós encontramos aqui, muito importante, é a natureza do conflito. Nós podemos observar vários relacionamentos conflituosos ali em Gênesis depois do pecado. Nós vemos ali o engano e a sedução. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7. Depois que o primeiro casal desobedeceu,
nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 12, que o homem passou a culpar a mulher. Mais um relacionamento conflituoso. Depois em Gênesis 3, de 13 e 15, nós vemos a relação conflituosa entre a mulher e a serpente. Depois nós vemos no mesmo texto o relacionamento conflituoso da descendência da serpente e o descendente da mulher. Também em Gênesis capítulo 4, verso de 1 a 16, nós vemos ali o relacionamento conflituoso entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Essas três ideias são importantes, nós percebemos, que formam um panorama geral com relação ao plano de redenção de Deus. Vamos checar agora o segundo slide, que vai amplificar estas três ideias. Vamos dar uma olhada neste princípio hermenêutico que a lição trouxe para a gente essa semana. O princípio da primeira menção ou padrão. E qual é o conceito? É um método de Deus de revelar sua verdade progressivamente ao longo da história. Embora tenham aqui algumas exceções, via de regra e com muita frequência, nós podemos observar este princípio no estudo das profecias. E como nós podemos aplicar? Vejam só, a mensagem de Deus ela precisa ser revestida de credibilidade e de verdade absoluta. Isso combina com o caráter de Deus, que é imutável. Portanto, Deus, ao longo da história, ele vai repetindo ensinos, princípios, temas e significados essenciais ao plano da salvação. Nós precisamos prestar atenção nestas imagens, símbolos e alusões que são repetidos ao longo da Bíblia, que revelam de uma maneira mais ampla o plano de redenção criado para a humanidade. Vamos checar agora no nosso terceiro slide alguns exemplos desta regra ou deste princípio que a gente chama aqui de primeira menção ou padrão. Vamos exemplificar o princípio da primeira menção com 4 exemplos. Primeiro, Gênesis capítulo 22, no verso 2. Qual é o contexto imediato? O teste de Abraão. E neste teste de Abraão, a palavra amor é mencionada pela primeira vez na Bíblia. A história de amor e sacrifício de um pai, Abraão, por seu único filho Isaque, é um teste que Deus pediu para ele realizar, prefigura a história de amor de Deus pela humanidade, ao entregar seu único filho, Jesus, em sacrifício. O segundo exemplo também ocorre no teste de Abraão, Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8. A primeira menção da palavra cordeiro. E não é uma palavra qualquer, porque em hebraico é a única menção da palavra no sentido de definir o sujeito, ou seja, o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício. Isaque faz uma pergunta ao seu pai. Pai, eu vejo aqui a lenha, todos os preparativos, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para ele as famosas palavras: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Enfim, essa pergunta de Isaque, ela não é só respondida neste contexto imediato da história, mas em toda a Bíblia. Por exemplo, João Batista mesmo, ao identificar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista não estava apenas identificando a Jesus, mas estava respondendo esta pergunta de Isaque. Um exemplo. Terceiro, a primeira menção da palavra morte ocorre em Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17. E morte aqui, neste contexto, ela é algo antinatural. É uma consequência da desobediência humana.
Não é morte no sentido, por exemplo, como Jesus, quando Jesus acompanhou ali a história de Lázaro, a morte de Lázaro, onde ele mesmo se entristeceu. Morte aqui em Gênesis, capítulo 2, versos de 15 e 17, ela é algo antinatural, uma intrusa, uma consequência do pecado, da desobediência. E por fim, o nosso quarto exemplo aqui, a primeira menção de serpente. Olha que interessante, como nós vimos no primeiro slide, a serpente e a mulher, elas têm um relacionamento conflituoso. Em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7, nós vemos que a imagem da serpente ela é significativa porque apresenta os propósitos de um falso sistema de adoração que vai ser melhor entendido ou amplificado lá em Apocalipse, ao lermos o capítulo 12 e o capítulo 13. Agora, vamos juntar todo esse panorama aqui e entender melhor as aplicações que nós fizemos nestes exemplos, juntamente com as ideias que obtivemos em Gênesis, mais a regra da primeira menção. Vamos juntar este quebra-cabeça e ver quais são as informações que nós podemos ter agora. Próximo slide aí, ó. E olhe só o panorama que nós temos. Pecado e salvação. Quanto melhor a humanidade entender o caráter de Deus, mais convicta será da realidade do pecado em sua vida e da necessidade de um Salvador. A partir desse momento, histórias como a criação, a queda da humanidade, a morte de Abel, a provação de Abraão, o conflito espiritual presente na história humana serão marcos fundamentais para a compreensão da salvação por meio das profecias. Não adianta nós lermos o Apocalipse se esquecermos desses marcos. Ainda mais hoje que tudo é relativo, né? Na mentalidade pós-moderna, nós precisamos de verdades fundamentais, absolutas, que nos ajudem a enxergar um cenário que abrange o pecado, mas a sua solução, a salvação. E para finalizar, observe esse paralelo envolvendo Gênesis, Daniel e Apocalipse. Em Gênesis capítulo 22, 13 e 17, um carneiro foi utilizado para substituir Isaque. Naturalmente, esse carneiro está num contexto de expiação. Em Daniel capítulo 8, verso 14, nós encontramos um santuário para ser purificado. E, naturalmente, a purificação de um santuário se faz com um carneiro. E nós sabemos que este carneiro é símbolo de quem? De Jesus. E a realidade que hoje temos de que ele faz expiação no santuário celestial. Um cordeiro é utilizado para substituir Isaque, no capítulo de Gênesis 22, verso 7. Um cordeiro, Cristo, é utilizado para substituir a humanidade, em Apocalipse, capítulo 5, versos de 6 a 10. Uma bênção para Abraão e sua descendência é dada em Gênesis, capítulo 22, versos de 15 a 18. E uma festa das bodas do Cordeiro, ou seja, uma reunião de adoração dos salvos por Jesus, ocorre no céu em Apocalipse, capítulo 19. Viram quantas coisas interessantes podemos enxergar utilizando a metodologia correta de estudo da Bíblia? Espero ter ajudado a você a facilitar o estudo bíblico e assim também espero ter ajudado outras pessoas que acompanham o nosso canal. Um abraço a todos e até a semana que vem.